Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sabrina, sou psicóloga. Estou aqui hoje para a gente poder conversar sobre um assunto que é um assunto muitas vezes pouco falado, é um assunto que as pessoas temem abordar, que é o suicídio. E esse mês de setembro é um mês que foi escolhido pelas entidades voltadas à promoção da saúde como um mês que a gente pudesse falar sobre esse tema, debater esse assunto, porque entendemos que quanto mais a gente fale sobre ele, que quanto mais a gente reflita sobre ele, mais a gente deixará de temê-lo e poderemos aí pensar em medidas de promoção e talvez até de prevenção no que se refere ao suicídio. Eu vou falar um pouquinho disso, né, ao longo dessa explanação. Então, o título dessa apresentação de hoje é Quando a morte é a única saída para o sofrimento, o drama do suicídio. Então, como eu falei anteriormente para vocês, nós estamos aí no mês de setembro e o setembro ele, né, foi aí escolhido a cada mês, né, ao longo dos 12 meses do ano, nós temos aí a cada mês, né, um mês que é escolhido como prevenção de alguma doença, né, de alguma situação aí relacionada à saúde. E o mês de setembro ele é dedicado também a debater sobre outras questões ligadas à saúde, e uma dessas questões também é o suicídio. Então, nós estamos aí no mês de prevenção do suicídio. Essa data, esse mês ele foi escolhido em 2014, né? Foi criado aí em 2014, diante do aumento dos índices das estatísticas de suicídio. E foi um trabalho conjunto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, ao longo do mês, há diversas ações, diversas atividades no intuito de mobilizar toda a sociedade. Então, temos palestras, temos peças de teatro, são atividades que são levadas às escolas, que são levadas às empresas. E o dia 10 de setembro, então, ficou escolhido como um Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Sabemos no momento que, diante da pandemia que vivemos, né, e da necessidade de manter o distanciamento social, essas palestras, né, essas atividades, elas estão sendo realizadas de maneira online, para que não haja aí aglomerações, né, já que a nossa experiência, inclusive como fizemos presencialmente na Xilolite, né, fizemos muitas vezes no refeitório, o refeitório fica bem cheio, né, muita gente interessada em discutir esse assunto, e aí decidimos, inclusive, que faríamos essa apresentação e esse debate online, né, como estamos fazendo agora. Então, qual é o cenário que nós temos aí, o cenário mundial, né? O que temos aí como dados mundiais? Primeiro, né, que a cada 30 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, aí são dados, já é um dado aí alarmante, né? E está entre as 3 maiores causas de morte entre 15 e 35 anos. A gente não tem dados muito atualizados. Eu fiz uma pesquisa para saber se a gente tinha dados
posteriores a 2016, não encontrei dados que fossem muito, né, de fontes muito confiáveis, então eu preferi manter essa informação, né, de que em 2016 houve cerca de 800 mil suicídios no planeta. Se a gente for olhar aí por esse mapa que vocês estão vendo, nós temos os países que estão em cores mais escuras, né, que são, em sua maioria, países do hemisfério norte, são os países que apresentam o maior índice de suicídio, né, e aí nós temos Estados Unidos, temos também a Rússia, né, muitos países da Europa, o Japão, nós temos ali também, né, alguns países da África, né, e os países que estão em cores mais claras, inclui aí o Brasil, são países assim, que têm um índice menor, né. Sobre o Brasil, né, o Brasil é um país de muito contraste. Eu vou mostrar para vocês o próximo slide, falando um pouquinho sobre qual é a realidade brasileira. A gente vai ver que no Brasil a gente tem aí algumas ambiguidades, né, também nas estatísticas brasileiras. Então, aí nós temos o mapa, né, do Brasil. É um pouco parecido com o anterior, no sentido de que quanto mais escuro o azul que nós temos aí, são os lugares em que o índice, as estatísticas são maiores, e quanto mais claros as cores, incluindo aí o nosso próprio estado, são estados, né? São locais aí em que os índices são menores. Então, qual é a realidade brasileira? Nós aqui temos um perfil de adulto jovem e sexo masculino. Esse é o maior, né? Esse é o perfil aí mais propenso ao suicídio. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, 6 se matam. Para cada uma pessoa que comete suicídio, a gente estima-se que 20 tentaram, mas não conseguiram consumar o ato. Entre 2000 e 2015, temos um aumento da taxa de suicídio entre adolescentes, né, um crescimento maior de 65% entre jovens de 10 a 14 anos, então aí no início de puberdade, de adolescência, e 45% entre jovens entre 15 e 19 anos. Por que eu falei para vocês que o Brasil é um país de contraste? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o estado ali do Pará, se formos olhar ali o estado do Pará, mais ou menos aqui assim, né? Aqui é o Pará, aqui é a Bahia, né? E o Espírito Santo são os que têm menores índices, né? Mas se a gente for olhar, tem uma cidade aqui do Pará chamada Altamira, em que agora, né, nessa pandemia, e mesmo antes dela, já era ali uma cidade registrando um aumento muito grande, né, alarmante, de suicídio entre jovens. Então, a gente tem aí, né, essas disparidades no nosso país, né, um estado que tem índices baixos, mas cuja uma cidade tem índices maiores do que, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Ou próximos aqui ao Rio Grande do Sul, que é um dos estados, que é o estado com o maior índice de suicídios no nosso país. Né? Se a gente for olhar, talvez os estados da região sul sejam aí estados com maior índice. Temos aqui também o Mato Grosso do Sul, né, que tem também um índice considerado, né, aqui o Piauí. Então, o Brasil realmente tem contrastes no que se refere às estatísticas. E aí, eu acho que a gente, diante desses dados que nós temos, a gente faz algumas indagações, e é importante eu dizer, né, no meu mestrado, quando eu fiz na França, a minha dissertação foi sobre o tema do suicídio. Eu defendi em 2007
Então, já há 13 anos que eu venho aí me questionando, né, me fazendo algumas perguntas, que são essas que eu vou compartilhar com vocês. O que conduz alguém ao suicídio? De onde vem esse impulso de pôr fim à própria vida? O que o sujeito deseja matar? Ele mesmo ou o que o faz sofrer? A gente vai aí ao longo dos próximos slides observar que as ciências humanas, né, diversos campos do conhecimento fazem parte das ciências humanas. Temos a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia, cada um ali vai ter um modo de entender esse fenômeno do suicídio. Bom, então se a gente for olhar, né, o suicídio ele sempre esteve presente, desde o início da história da humanidade. Né? Os primeiros registros de comunicação, né, escrita, né, papiros, os hieróglifos, né, lá do Antigo Egito, já traziam testemunhos de intenções suicidas. E, na verdade, se a gente for olhar muito anterior a isso, aquelas pinturas rupestres, né, inscritas ali nas cavernas, elas também já traziam menções a ideias, né, a pensamentos suicidas. Então, o suicídio ele faz parte da história da humanidade desde o início dessa história, assim, a gente percebe ali desde das primeiras dos primeiros momentos da civilização, registros, né, há documentos de intenções suicidas. E aí, ao longo do tempo, né, e da história da civilização, né, da evolução dessa civilização, o suicídio ele foi sendo retratado e testemunhado de diversas formas, né, em vários campos do saber, além das ciências humanas, a medicina, né, a religião, o direito, né, as legislações, foram se apropriando disso e, assim, entendendo o suicídio como um problema social. Então, nos séculos XIV e XV, o suicídio é visto dessa forma, passa a ser visto, na verdade, dessa forma. As artes também se debruçam sobre esse tema, e então temos aí, através da pintura, do teatro, da literatura, quadros, peças de teatro, livros, que trazem, dentro aí de cada especificidade da arte, o retrato, né, revelações, né, sobre o suicídio, testemunhos também do suicídio. Durante muito tempo foi entendido, principalmente nos povos antigos, como um ato de coragem e heroísmo, mas ele passou, né, ele sempre foi aí condenado pela igreja, né, por ser um atentado aí contra a própria vida. Então a igreja condena o suicídio e a legislação também em vigor condena, né? Não se pode tirar a própria vida. E aí, diante de tudo isso, né, o suicídio ele se torna não só uma questão social, como um problema de saúde pública. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, entende como um problema de saúde pública. Por quê? Pela insistência, né, pela repetição do ato, né, e pelo aumento dos casos, independente do sexo, da idade, da raça e das condições socioeconômicas. Então, o suicídio ele está presente aí em todas as esferas, né, em todos os grupos sociais, independente de questões ligadas aí às condições socioeconômicas, a sexo, idade, raça, né? A gente vai observando isso ao longo dos próximos slides. Os estudos de sociologia e de antropologia, eles
analisaram, né, quais seriam aí fatores que estariam por detrás do aumento do suicídio. Então, nós temos desemprego, né? Alguns estudos dizem que pessoas desempregadas, elas têm um risco maior de cometerem suicídio do que pessoas empregadas. O estresse, pessoas que vivem em condições e situações de intenso estresse, estão mais propícias também, mais vulneráveis. Pessoas que sofrem bullying, né, jovens que sofrem bullying, ou mesmo trabalhadores, colaboradores que sofrem bullying no ambiente de trabalho. Doenças físicas principalmente se são muito incapacitantes, né, deixam as pessoas mais vulneráveis. Doenças que provocam muita dor, doenças sem perspectiva, com um mau prognóstico, né, doenças sem tratamento, uso, né, de álcool e drogas também torna as pessoas mais vulneráveis. Alguns jogos eletrônicos, então, a exemplo de uma época que tivemos um jogo Baleia Azul, que havia ali uma provocação aos jovens em cometerem suicídio. Algumas séries de TV, então, há algum tempo atrás também houve uma série de TV muito famosa chamada Os 13 Porquês, em que uma jovem, em cada episódio, ela dizia um dos motivos que a levaram ao suicídio, que ela comete ao final. E aí, essa série, após essa história, né, houve um aumento de suicídio entre jovens. Alguns desafios que são propostos pelo WhatsApp, então na época também houve o desafio da Momo, né? Alguns estudos também falam das condições climáticas, então de que países mais frios, em que as pessoas ficam reclusas por mais tempo diante do frio, né, frio muito intenso, estariam também mais propensas ao suicídio, em detrimento de países de condições climáticas mais quentes, né, em que as pessoas estão mais ao ar livre. Perda de entes queridos também pode provocar um impulso, né, ao ato. E algo que é mais novo, que ainda não temos muitos estudos sobre isso, né, isso ainda precisa ser mais investigado, a pandemia do coronavírus, né, pelo fato das pessoas terem ficado reclusas, principalmente nas grandes cidades, né, por terem perdido aí, né, as perspectivas, né, muitos planos fracassados, algumas até com perda do posto de trabalho. Então, isso fazem parte dos estudos sociológicos e antropológicos sobre os fatores que poderiam estar por detrás do fenômeno do suicídio. Já a psicologia, né, principalmente aí a psicanálise, ela vai por um outro caminho. Então, qual é a nossa pergunta que nos guia nisso? Por que algumas pessoas decidem pelo suicídio, enquanto outras, em situação similar ou muito pior, não cometem? Então, temos pessoas, por exemplo, em situação de precariedade social, pessoas em situação de rua, pessoas que estão com doenças terminais, né? Pessoas que vivem, né, em condições de exílio, né, de terem que migrar para um outro lugar, porque não são aceitas no lugar de origem, por questões religiosas, por escolhas que fazem. E por que essas pessoas, muitas delas, não cometem suicídio? Por que algumas pessoas, né, em situação socioeconômica muito favorável, em termos de condição financeira, tem muita estabilidade, um lugar para morar, um carro para se deslocar, um trabalho, às vezes de reconhecimento, por que essas pessoas se suicidam? Crianças,
Por que crianças, né, em condições desfavoráveis, crianças que vivem na rua, em favelas, não se suicidam, e crianças de classe média, classe alta, né, crianças que a princípio têm todos os brinquedos, o adolescente que tem tudo à sua disposição, viagens, uma boa escola, roupas novas, por que se suicidam? Então, a gente acaba indo aí por um outro caminho, né? Sabemos que há algumas estruturas de personalidade que podem ser mais propícias ao suicídio, então pessoas mais melancólicas, pessoas mais deprimidas, que estão mais em si mesmadas, né, fechadas sobre si mesma, pessoas cuja estrutura, né, tem relação aí a uma patologia mental, como por exemplo a esquizofrenia, a uma psicose, né? Então, sabemos que há algumas estruturas que podem, elas não decidem, mas que podem propiciar um risco maior ao suicídio. O que nós sabemos? Que é um ato tipicamente humano. Então, o animal, ele não se mata, ele não se suicida, né? Isso só concerne aos homens, aos humanos. Por quê? Né? Porque o ser humano, ele fala. Então, no momento em que o ser humano está na linguagem, em que ele fala, né? Em que ele pode nomear aquilo que ele vive experiências boas e ele vive experiências que são frustrantes, que são decepcionantes, né? Que provocam bons afetos, boas sensações e que provocam desconfortos. E aí, tudo isso que é bom, mas isso que também não é bom, né? Essas experiências boas e essas experiências também angustiantes, elas vão escrevendo marcas no psiquismo, né? E aí a gente sabe que a nossa existência, né? Ela não provoca só coisas boas, ela também provoca um mal-estar. Então, a gente percebe o suicídio como uma resposta, como um ato para acabar com o sofrimento, como um desfecho para os conflitos psíquicos. Né? Uma situação muito grande de angústia, de sofrimento, o suicídio como uma escolha, aí, como uma saída para não mais sofrer. E a gente sabe que antes mesmo do ato suicida, da consumação do ato, há aí a presença de ideias, de pensamentos suicidas, mesmo que não sejam compartilhados com outras pessoas. E aí, como é que a gente, na clínica psicológica, a gente trabalha, né? Primeiro, tem uma escuta singular de cada sujeito. Então, ouvimos ali a história de vida, as aflições, né, de cada um. Quando eu disse que há estruturas de personalidade mais propensas ao ato, né, que são pessoas que são mais angustiadas, né, que são mais frágeis psiquicamente, pessoas que diante de uma frustração já ficam desestabilizadas, isso já traz um transtorno muito intenso, pessoas que são muito apáticas, de pouca iniciativa, né, de pouco movimento na vida, pessoas que estão muito tristes, então aquilo que eu falei, muito deprimidas, né, muito voltadas para si mesmo, pessoas que estão desinteressadas do mundo, né, pessoas que não estão aí voltadas para fora, pessoas sem esperança, né, pessimistas, pessoas desamparadas e pessoas que não têm expectativas, então que têm ausência de horizontes e de expectativas, de perspectivas. A gente pode avaliar, analisar a morte sob duas vertentes. Então, quando ela escolhe o sujeito diante de uma doença terminal, em que é da ordem do imprevisível, não se tem controle sobre isso, né? A pessoa está saudável, de repente se vê aí com uma doença, né, grave.
e quando o sujeito escolhe pela morte, através do suicídio. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque isso influencia, isso tem reflexos no processo de elaboração do luto. Então, o que é o luto? O luto se caracteriza pela perda de um vínculo significativo entre a pessoa e seu objeto. É um processo psíquico natural e constante no desenvolvimento humano. Então, na verdade, o luto ele não tem relação somente com a morte, mas com todas as perdas que vivenciamos ao longo da vida. É um processo natural porque a gente vive desde que a gente nasce, a gente perde, a gente passa pelo desmame, a gente passa pelo desfraude e a cada momento do nosso crescimento a gente deixa para trás alguma coisa para adquirir outra nova. Então, esse processo aí é um processo de luto em que a gente precisa elaborar aquilo que a gente não tem mais, aquilo que a gente perdeu e que aí faz parte do desenvolvimento humano. Também falamos de luto no momento em que vivenciamos um processo de morte, que é esse momento em que a gente passa por um processo de desinvestimento, né, daquela pessoa com que a gente convivia, né, para se reinvestir, para recomeçar a vida sem essa pessoa. Então, por que eu quero dizer tudo isso? Porque o luto ele tem relação com vínculo. Se não há vínculo afetivo com algo, com alguém, não tem como viver um luto. O luto não é uma patologia, apesar dela ser, desse processo ser hoje muito medicado. Perde-se um ente querido, logo a pessoa já está tomando um antidepressivo, tomando um ansiolítico, né? É importante a gente dizer que o luto ele não é uma patologia, ele exige um enorme trabalho psíquico de desinvestir, de reinvestir. Ele é um processo natural, ele não é linear, então ele avança, às vezes ele recua, né? Ele oscila entre restauração e perda, na tentativa de construir um significado. Esse processo ele é muito particular, ele é um processo que não tem um tempo cronológico, ele é do tempo de cada um. Então, cada um tem um tempo, diz respeito à singularidade, à história de vida, cada um tem um tempo de atravessamento do luto. E diz isso que eu falei, né? Diz disso, de um desinvestimento em um objeto, reinvestimento em outro. É algo que leva tempo. E aí faz parte do processo de elaboração do luto, em qualquer circunstância que se dê, procurar um culpado. Quem é o culpado? A gente sabe que quando se trata de uma doença terminal, o culpado é a doença. Então, por mais difícil que seja, entende-se que não tinha controle sobre isso. Quando se trata de um acidente, né, foi ali uma fatalidade. Quando se trata de um homicídio, foi aquele, né, quem matou, né, o executor. Sobre eles, sobre tudo isso, depositamos nossa raiva. E quem é o culpado do suicídio? A gente sabe que atribuir culpa a alguém, a algo, faz parte do processo de elaboração da perda. E aí, no suicídio, ao culpabilizar o suicida, a gente cria ali uma ambivalência de sentimentos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que é alguém que a gente ama, é alguém também que a gente está com muita raiva. Porque a gente não acredita, não aceita que a pessoa fez isso. E aí a família se culpa porque acha que não agiu a tempo, que não percebeu alterações de comportamento, né? A gente sabe que nem sempre isso é perceptível, nem sempre a família tem como prever, né, que algo dessa natureza possa acontecer, né? Só que aí
diante dessa ambivalência de sentimentos, dessa culpabilização que se instaura, há um silêncio sobre essa morte, né? Uma morte que ela é interdita, né? Ao mesmo tempo, se numa cidade pequena ela fica escancarada, ela se torna um evento público, todo mundo sabe a maneira como aquela pessoa morreu. Dentro da família é uma morte silenciada, né? E aí eu não sei se em um outro momento eu já tratei disso com vocês, né? Porque esse silêncio, ele não perdura. Assim, esse silêncio, os segredos de família, eles reaparecem de alguma forma, né? Eu acho que no próximo slide eu posso falar melhor sobre isso. Se não for o caso, eu ainda trago isso para vocês. E aí, diante disso que se perde, né, desse confronto com a morte, muitas pessoas recorrem a modos de simbolizá-la, né? E na modernidade temos visto a tatuagem, né? As pessoas recorrendo muito às tatuagens para simbolizar aquilo que se perdeu. Seja uma pessoa, seja algo ali da história do outro, que não diz respeito a alguém em si, mas a alguma coisa, alguma vivência, alguma experiência. E aí nós temos alguns tipos de luto, né? Nós temos o luto que é complicado, o luto antecipatório e o luto não reconhecido. O luto complicado, quando se trata de uma morte repentina, de uma morte inesperada, violenta e traumática. O caso aí de um suicídio. Às vezes, um acidente também entra nesse tipo de luto, mas logo pode-se entender que se tratou aí de uma fatalidade, um acidente de trânsito, por exemplo, de uma fatalidade ou da imprudência de outro motorista. E aí o culpado se desloca, né? No suicídio, por muitas vezes não haver um outro culpado além do que se mata, dificulta mais o processo de luto. Temos também um luto antecipatório, que é aquela reação de pesar pelo receio de uma separação iminente, às vezes o luto diante de uma doença terminal, né, de uma doença que tem um mau prognóstico, antes mesmo que a pessoa faleça, muitos familiares e mesmo o próprio paciente, o próprio doente, ele vem vivenciando muito antes um processo de luto. Às vezes vai perdendo, né, as habilidades, o corpo vai se fragilizando, né, se debilitando, e isso vai ali, ao tempo que o corpo vivencia isso, o psiquismo vai também trabalhando o luto. E temos o luto não reconhecido, que é a relação ou uma perda que não é reconhecida. Então, quando se trata, por exemplo, de falecimento de um companheiro, né, mas de companheiros que já estão divorciados, né, em que muitas vezes não se valoriza para aquele que ficou o sofrimento, porque já não estão mais juntos, ou no caso de amantes, né, em que a relação não era pública, não era reconhecida, não há também um sofrimento valorizado, reconhecido, ídolos, né, por não se tratarem aí de pessoas próximas, né, não se entende por que há esse luto, e perdas gestacionais, então abortos, né, no início de gestação, ou mesmo perdas neonatais, que são bebês que morrem logo após o nascimento, muitas vezes por se acreditar que não houve ali uma história, uma vivência com aquele feto ou com aquele bebê, né, como se não pudesse sofrer. Então também é um sofrimento que não é valorizado e que traz muita angústia para as pessoas que passam por esse processo de luto não reconhecido. Porque a gente sabe que quando se há o aval,
quando se há o apoio do outro, é possível superar esse luto de uma maneira menos complicada também. Então a gente tem aí, né, diante do suicídio, uma dificuldade maior porque é um tema tabu. Ninguém fala do suicídio. Quando se fala, as pessoas pedem silêncio, não fala disso, abaixam o tom de voz, né? Então o tom de voz fica bem baixinho, ninguém pode escutar. Então tem todo um desconforto, tem toda uma vergonha, né? O que os outros vão pensar? Que nós não demos carinho, nós não cuidamos do nosso parente, nós não demos atenção, que foi uma negligência dos familiares, né? Há também todo um medo de contágio, né? Porque é sabido também que quando há um episódio de suicídio, outros podem acontecer em sequência, não porque seja contagioso, né? Mas muito mais porque não se fala disso. Por que o setembro, né? Por que foi escolhido um mês? Para que possa se falar disso, para que se possa dar um lugar a isso, né? A gente entende que quanto mais a gente fala, mais a gente vai esvaziando. Quanto menos fala, mais isso vai ficando aqui na nossa cabeça, né? Na nossa ideia. A gente tem também não só um suicídio entre jovens, né, entre adultos jovens, mas a gente também tem suicídio entre crianças, adolescentes e idosos. Muitas vezes o suicídio de crianças ele não é contabilizado, porque se entende muitas vezes como acidente doméstico. Então, recentemente eu ouvi uma história que se passou em Belo Horizonte, de uma criança de 9 anos, que a mãe retirou o videogame, porque essa criança estava jogando excessivamente, foi agora, deve ter menos de um mês. E essa mãe saiu com a avó para uma consulta e deixou essa criança sob os cuidados da funcionária. O porteiro interfonou, dizendo à funcionária que a criança estava lá embaixo, querendo sair a todo custo, e que ela fosse buscá-lo. A funcionária foi, buscou. A criança subiu e disse para a funcionária que estava tranquila, que estava bem, que já estava mais calma e que ia ficar no quarto. Dali a pouco, o porteiro interfona, dizendo que essa criança estava morta lá embaixo, né? 9º andar. Se eu não me engano, foram 9 andares, eu acho. Não tenho muita certeza, 4 ou 9 andares. Foi contabilizado como um acidente doméstico, né? Foi entendido pela polícia um acidente doméstico, mas fica a dúvida. Será mesmo? Então, o suicídio da criança traz essas dúvidas, né? Essas ambiguidades do que se trata realmente. Sabemos que é uma fase muito propensa de suicídio na adolescência, exatamente por ser uma fase de transição. E como toda fase de transição é uma fase muito delicada, né? Eu não vou entrar aqui nessa questão porque já exigiria um desdobramento maior, e nós sabemos, eu sei aqui do meu tempo que já está bem ultrapassado. E com relação aos idosos, né, a gente também tem uma prevalência grande de suicídio entre idosos, provavelmente, né, pelo confronto com a finitude. Essa finitude que causa tanto medo, tanta preocupação, tanto receio. Qual é a nossa direção de tratamento, né, diante de um caso de suicídio, de alguém que tentou? Porque, veja bem, né, a gente só tem acesso àquelas pessoas que ou tentaram e fracassaram, ou que estão pensando e trazem isso. Porque aqueles que não compartilharam e cuja tentativa foi bem sucedida, a gente não tem mais acesso a essas pessoas, né? A gente imagina, né? A gente aposta, a gente sabe que é preciso um trabalho psicológico, um trabalho psicoterápico, né? Para tentar aí restabelecer os laços, né? Para que essa pessoa ela faça uma reconciliação com a vida,
que ela saia, né, que haja uma passagem do desejo de morrer para o desejo de viver. Isso tudo dentro de um trabalho psicológico, de sessões de psicoterapia. A pessoa vai trazendo sua história e tudo isso aí vai sendo colocado, vai sendo aí refletido, com o objetivo de que essa pessoa possa eleger outras alternativas ante os obstáculos da vida. Que não seja só o suicídio, que o suicídio não esteja aí, não seja a única saída diante das dificuldades, dos impasses e dos obstáculos da vida, né? A gente sabe que também em alguns casos, né, principalmente se há ali muita desestabilização, né, muita desestabilidade, né, emocional, desorganização emocional, questões inclusive que interferem ali na temporalidade da pessoa, na noção que ela tem de espaço, quando ela está muito transtornada. Muitas vezes é preciso entrar com medicamento, e aí isso será um trabalho do psiquiatra, que é o especialista da medicina, apto a trabalhar essas questões psíquicas. Muitas vezes há uma dúvida se deve recorrer ao psiquiatra ou ao neurologista. O neurologista ele vai trabalhar questões mais ligadas à neurologia, às estruturas cerebrais, tumores, doenças degenerativas, epilepsias, né? Eu estou falando aqui muito a grosso modo, mas o psiquiatra realmente é o especialista apto a trabalhar aí com a terapêutica, né, medicamentosa, e é o profissional mais aí apto a trabalhar dentro da medicina, a lidar com as questões emocionais, né? Então é um trabalho que a gente, na verdade, faz conjunto, terapia, psicologia e medicina, o médico. Eu digo que cada um deve escolher o seu profissional de confiança. Muitas vezes eu ouço, né, porque doutor fulano me recomendou tal pessoa, ou que a psicóloga recomendou tal doutor. Se não há uma confiança, uma transferência, uma simpatia, digamos, por aquele profissional, o tratamento não evolui, não flui. A gente deve escolher, não é baseado somente na indicação do outro, a indicação é importante, ajuda, mas que a gente também tenha simpatia com aquele profissional que a gente escolheu para dividir as nossas angústias. A gente sabe, né, que algumas tentativas de suicídio podem ser evitadas, né? A gente sabe que outras não serão, né? Como ocorre, inclusive, desde o início aí da nossa história, da humanidade, como eu trouxe para vocês nos slides anteriores, né? Tem muito mais sobre esse assunto que eu poderia tratar, mas a gente já está, né, num tempo aí muito avançado. Eu espero que vocês tenham, de alguma forma, aproveitado essa apresentação que eu trouxe para vocês, né? Infelizmente, esse ano, por conta da nossa necessidade de distanciamento, a gente faz aí essa atividade online para que chegue até vocês, mas torcermos aí, né, para que ano que vem estejamos juntos, possamos compartilhar, porque mais importante até do que eu trazer para vocês todo esse conteúdo é ouvir as perguntas, as reflexões, os comentários, né, o debate que vem em seguida, que é o que me ajuda, inclusive, a construir os meus pensamentos, os trabalhos que eu apresento. Então, que ano que vem possamos estar juntos para debatermos, né, esse tema e outros do interesse de todos. Um abraço, obrigada.